Amém. Uma boa noite a todos. Deus abençoe todos os irmãos aqui presentes, nossos irmãos através da internet. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, revendo a face de cada um. Trago saudação ali do Ministério de Mogi das Cruzes e dos irmãos, que estão aí também através da internet, que fazem parte do nosso ministério. Eu trago saudação de todos. Uma alegria poder compartilhar mais uma vez nesta noite esta revelação tão poderosa que Deus tem dado para um povo que é tão simples e humilde, A maior mensagem de todos os tempos é nossa. Nós cremos, que somos a esposa escolhida. A gente agradece sempre o pastor pela oportunidade que ele dá para nós aqui de usar o púlpito dele para falar um pouquinho da palavra. Nós também tivemos a presença dele ali em Mogi das Cruzes e foi uma grande bênção receber o vosso pastor ali e termos ali uma unidade de fé e companheirismo. Amém? Então nós vamos entrar aqui diretamente na palavra do Senhor para termos aqui um companheirismo em torno da palavra. Eu vou ler Gênesis capítulo 2, verso 21 e também quero ler, para complementar esses versículos aqui, São Mateus 19, 5. Diz assim, em Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E Mateus 19, 5. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Senhor nosso Deus, queremos pedir a tua graça, Senhor, a tua ajuda. Tu sabes que o homem não tem nada e não pode produzir nada se teu grande Espírito Santo não fazer do homem um instrumento, Pai. Que o Senhor possa tomar não só a mim, mas a esta congregação e aquela que estão através da internet, para que sejamos uma unidade de fé nesta noite e que cada um possa ser edificado pela sua palavra, Pai. Pedimos as tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui um pouquinho da palavra do Senhor e falar exatamente isto que nós lemos aqui no capítulo de São Mateus. Eu quero falar sobre o que uniu Deus, não separe o homem. É o santo matrimônio. O que uniu Deus, não separe o homem. Quando Deus fez ali no Jardim do Éden aquela obra, Deus estava fazendo ali no Jardim do Éden o primeiro lance matrimonial de um homem e de uma mulher. O primeiro casamento, O ato mais sagrado e importante para Deus, o santo matrimônio. Deus unindo o homem e a mulher para a eternidade. Então, meus irmãos, Deus naquele ato sagrado, estava formando um pacto ali, uma aliança sagrada e indissolúvel. Estava unindo o primeiro casal com uma aliança eterna. E naquela união, naquele pacto, estava ali, diz o profeta, e nós sabemos disso, a espinha dorsal, que é a estrutura óssea principal, de sustentação do lar, de uma família, a espinha dorsal, diz o profeta, de uma nação.
A família representa a estrutura principal, a espinha dorsal do lar e de uma nação. A união de um homem e de uma mulher tem esta importância e é tão sagrado para Deus, né? A espinha dorsal de uma nação, ela é sustentada pelos laços de um pacto sincero e fiel, de um casal dando a palavra de fidelidade um para com o outro. A mulher tem um grande lugar em um casamento. A mulher tem uma grande importância em um casamento. É um lugar mais sagrado, diz o profeta, de todos os lugares. Seu posto de dever como uma mulher, uma esposa, uma mãe, exemplo de ternura, respeito. O homem, um exemplo de força, caráter, hombridade, masculinidade e governância. Este é o caráter de um verdadeiro homem. A mulher, um caráter de feminilidade, fidelidade, ajudadora e submissa. Este é o quadro que Deus deixa para nós, os homens e as mulheres, né? Então, quando a condição da mulher, do homem, neste pacto, que é a espinha dorsal de qualquer nação, é quebrada do lar, o lar é desfeito, é destruído. Isto é uma derrota para ambos. A modernidade da sociedade quer pintar um quadro de que uma separação, um divórcio, pode parecer uma virtude, pode parecer uma vitória, mas não é. É uma vergonha para Deus. Um distrato de um pacto nupcial que é feito por Deus, o homem não pode separar. Aquilo é sagrado para Deus. E isto deve ser sagrado para cada um de nós. Quando uma união é quebrada, quando um pacto não é mantido, é desfeito, tristeza, vergonha vem sobre a família. Um lar, uma nação é destruída quando um casal não mantém seus votos e sua palavra no santo matrimônio. Estamos mostrando aqui o que aconteceu no Jardim do Éden, né? Este é o casamento sagrado da parte de Deus. Deus viu no homem, quando ele fez Adão, sua obra-prima. E ele viu que naquela obra-prima criada, o homem, havia algo faltando, né? Faltava a perfeição ali no lar, no Jardim do Éden. E aquilo que faltava para ser perfeito ali no Éden era uma mulher ajudadora, idônea, uma mulher capaz de cumprir um propósito. Porque idônea significa isso, uma mulher que é capaz de cumprir um propósito. Ela é preparada para uma obra. Ela significa que é completa, idônea. Significa, ela é um complemento, ela completa a outra parte. Amém? Então Deus precisava no Éden um casal e uma família para fazer do lar ali no Éden um lugar perfeito, uma santa união. E Deus, para ter uma união perfeita, Ele não podia tirar Eva, a mulher, de outro lugar, a não ser do próprio Adão. Deus tirou do próprio Adão uma esposa. O profeta diz: toda mulher faz parte de um homem. Ele tirou de Adão, da sua criação, né, para ser dele mesmo, fazer parte dele. Por isso, Adão sem Eva era incompleto. Por que Adão sem Eva era incompleto? Porque Eva saiu dele, né? Isto é levado para o espiritual. Cristo sem a igreja é incompleto. Por quê? Porque a igreja saiu de Cristo. E por Eva sair de Adão, Eva tem que voltar para Adão, ser dele, ser inseparável. A noiva saiu de Cristo no Calvário, e para ela ser perfeita, ela tem que voltar para ele, para dentro dele, numa união inseparável também. Por isso, o casal que Deus uniu, não pode o homem separar, porque a mulher é parte de um homem. Sua carne, sua costela.
Eles, o homem e a mulher, se tornam uma só pessoa. Deus fez Adão cair, a Bíblia diz, anestesiado, né? Anestesiado sobre um pesado sono, soprou em seu lado, ou cerrou seu lado. E quando Adão acordou, meus irmãos, o profeta sempre pintava uns quadros assim, né? Quando Adão acordou, já estava no altar, de frente para o pastor Deus, e Deus fazendo a cerimônia. Né? Ela já estava ao seu lado, né? Que maravilha, Adão acordou e já tinha uma linda esposa ao seu lado. Né? O pastor Deus à sua frente para fazer a cerimônia. Né? Ali, você já se ouvia os pássaros cantando a marcha nupcial. Amém? As palmeiras batendo palma para aquela cerimônia, todos os animais convidados em silêncio, observando a primeira cerimônia de casamento que Deus estava fazendo. O pastor Deus, o pastor supremo, fazendo aquela cerimônia sagrada, o casamento de Adão e de Eva. Adão, esta é agora ossos dos seus ossos, carne da sua carne. Esta é agora a sua mulher, porquanto do seu lado foi tirado. Você aceita, Eva, Adão como seu legítimo esposo? Eva deve ter sorrido e, sim, claro. Você aceita Adão, Eva, como sua legítima esposa? E a gente pode imaginar o sorriso no rosto de Adão, né? Era parte dele, saiu dele. Como poderia ele negar? Então, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne, uma só pessoa. Casamento é uma só pessoa. A mulher completa o marido. O casamento de Cristo é uma só pessoa. A igreja saiu dele e o completa na sua volta para casamento. Amém? Eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, vos declaro marido e mulher. Deus dizendo para Adão, né? Para todos sempre, inseparáveis. O que Deus uniu, nunca jamais, sob circunstância alguma, separe o homem. Esta foi a cerimônia. Isto é o que é uma verdadeira união que se faz. O que Deus uniu, não pode o homem separar. Mas vamos prosseguir rapidamente aqui para nós não tomar muito tempo, né, pastor? Deus estabeleceu ali, meus irmãos, o santo matrimônio. Por quê? Por estatuto perpétuo, entre o homem e a sua mulher. De tal forma, meus irmãos, ali foi estabelecida uma união entre o homem e a mulher, como um exemplo de unidade inseparável, de tal forma que, quando um homem dá a palavra, a mulher, o homem, dá a palavra um para o outro, estão unidos, casados pela palavra. Não é juiz de paz que faz casamento, não. É a palavra do homem e da mulher, um para com o outro, que Deus recebe. E para Deus são inseparáveis, selados por Deus. Por isso a quebra deste pacto causa tanto estrago e sofrimento irreparáveis, seja para a família, seja para os filhos, a própria nação sente a separação de um casal. Eles querem transformar isto em algo comum, mas não é comum. Isso vai ecoar com consequências a muitas gerações, destruindo outros lares, outras famílias e muitos casos. Por isso, o que Deus uniu, não separe o homem. Assim vemos ali, Deus unindo Adão e Eva. Mas nós sabemos que aquele pacto ali foi quebrado, por Eva. Eva foi a culpada de quebrar o pacto. Adão, por amar a Eva, entrou no pecado, porque era tipo de Cristo. Ele tinha que fazer aquilo, porque Cristo ia fazer isto. Cristo entra no pecado para salvar a igreja, como Adão entrou no pecado para salvar Eva. E Adão sabia que Cristo, ele proveria um cordeiro, um redentor para restaurar a terra. Adão entregou a humanidade ao pecado. Adão entregou a vida eterna
por amor a Eva. Como Cristo entregou sua vida no Calvário, ali no Calvário Deus estava salvando o homem e a mulher, e ali do seu lado foi extraído aquilo que iria trazer uma nova raça, uma nova igreja para ele em casamento. Água, sangue e espírito de Cristo saiu para produzir uma noiva pura, imaculada, para que na sua volta como filho do homem, ele tivesse uma Eva para ele. O próprio Paulo disse que ele temia, né? Porque Paulo estava preparando esta igreja com água, sangue e espírito para formar um corpo para o Senhor Jesus, uma noiva. E o apóstolo Paulo, ele temia, e o que ele temeu aconteceu. Esta que saiu do lado de Cristo, lá no Calvário, caiu em Nicéia, né? E Deus, depois da queda desta igreja ali em Nicéia, logo Deus começa outro processo, como nós já sabemos, através do ensinamento de William Branham, para levantar uma noiva que não iria cair. O que William Branham usou, aquilo que saiu do Calvário, o que Paulo estava usando, qual era o material? Água, sangue e espírito, para formar novamente um corpo, uma noiva perfeita. Água, a justificação com Lutero. Sangue, a santificação com Wesley, para poder ter na mensagem de William Branham o verdadeiro batismo do Espírito Santo e dar vida a essa esposa. Amém? Amém. Então, meus irmãos, este é um quadro que estamos formando aqui, porque aqui na última era, na sétima vigília, se ouviu o clamor, se ouviu o clamor. Eis aí o noivo, sai-lhe ao encontro. Na última era, depois de Deus ter levantado o Lutero, o Wesley, a restauração com os pentecostais, a restauração com o Elias da doutrina apostólica, logo você tem aí a pedra de coroa, trazendo a palavra perfeita para esta união. Então em Apocalipse, ali a sétima vigília, se ouviu o clamor, eis aí o noivo. Foi na sétima vigília, foi no final da sétima era que o noivo veio. Agora temos aqui em Apocalipse uma outra cerimônia de casamento, como ali no Gênesis. Como nós vamos ler aqui neste parágrafo aqui, deixa eu já ler para nós ganharmos tempo. Olha, 236, um parágrafo muito conhecido, né? 236. Veja, não mais uma igreja, não mais. A noiva é chamada. Naquele dia o Filho do Homem se revelará para quê? Para ligar a igreja à cabeça. Unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra. Adão veio em carne humana para ser unido a Eva. Adão era a palavra. Eva era a palavra, foi tirada de Adão. Por isso os dois iam ser unidos para ser uma só carne. Era isso que estava acontecendo aqui também. Ele é a palavra, e os dois se unem. Para isso ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. É o Filho do Homem, Jesus, Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um. Este é o casamento nosso. Nós estamos representados aqui neste casamento. Amém? Então veja, temos aqui em Apocalipse uma cerimônia de casamento. Jesus, o Filho do Homem, vindo no seu retorno para tomar esta que é pura como o sol. Amém? Esta que saiu dele, que era a palavra, ela também é a palavra. Deus, quando você vê o anjo forte descendo, você vê Apocalipse 10:7 e você vê Apocalipse 10:8, irmãos, isto é um quadro perfeito do Gênesis. Deus formado do pó da terra em carne, em Apocalipse 10:7. Amém? A palavra Cristo revelada em carne humana, Cristo se fazendo alma vivente. Porque o que você tem lá no Éden, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, você tem a teofania de Adão. E quando Deus diz,
Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Você tem Deus colocando a teofania de Adão no barro, formado do pó da terra. Amém? Para que Adão fosse feito alma vivente. Então a teofania manifestada em carne para poder tirar a Eva. Depois que Deus coloca o Adão teofânico dentro da Eva, dentro do corpo de barro formado do pó da terra, sopra em seus narizes. Deus estava fazendo isso, Deus estava soprando o espírito de Adão dentro do corpo de barro, para ele poder tirar Eva. E é exatamente este quadro que nós temos aqui. O que é a revelação dos 7 selos? É Cristo, feito alma vivente. Cristo formado do pó da terra para casamento. Você tem o anjo forte, a teofania, o anjo forte formado à imagem e semelhança de Deus. Aí você tem Apocalipse 10:7, Deus tomando o barro brana, formando o anjo teofânico forte daquela nuvem, formando ele em carne humana, para poder agora extrair esta Eva, esta terceira Eva, que não cairá. Se isso não acontece, não haveria uma aqui que faz parte dele, que é dele, e que nunca vai cair. Deus soprando Apocalipse 10, do 1 ao 6, o anjo forte teofânico, dentro de Apocalipse 10:7, o corpo formado do pó do barro. Amém? Amém. Cristo, feito alma vivente entre nós. Jesus Cristo mesmo descendo entre nós em carne humana, para ser extraído esta, que é a terceira Eva que não cairá. E viu Deus que brana, depois de aberto, depois que Deus formou Adão do pó da terra, colocou o Adão teofânico dentro do pó, do corpo de barro, de carne de Adão. Adão foi feito alma vivente. Mas o que diz a Bíblia? Deus viu que Adão estava só. E isso acontece com Brana. Depois de o anjo forte ter descido naquela nuvem, Deus ter soprado nas narinas do 7º anjo o fôlego de vida, a palavra de vida, os 7 selos, os 7 trovões. E depois de Brana ter revelado e cumprido o seu papel, ele estava só também naquele tabernáculo Brana. Ninguém estava vendo, não havia uma noiva para unir a ele a palavra revelada. Não havia. Brana, Cristo feito alma vivente, como Adão, estava só. E disse Deus, não é bom, porque existe uma parte que falta em Brana, existe uma parte que falta em Cristo, e esta parte é a noiva, e ela tem que voltar para ele, para que haja ali uma união. E nós sabemos que isso aconteceu aqui no ano 2000, porque o profeta estava representando o noivo, a palavra revelada em sua carne. O nosso irmão Brana não é o noivo, mas o nosso irmão Brana na sua carne revelou o noivo, a palavra revelada. O noivo, para se revelar para a noiva, precisa ter um corpo. Adão precisava de um corpo para se revelar a Eva. E aqui no ano 2000 nós vemos isto. As pessoas podem não crer nisso, mas nós cremos. Amém. Nós nunca tivemos uma mensagem tão poderosa como nós temos hoje, a não ser que saiu deste púlpito aqui, a maior mensagem do mundo. Então veja, Deus no ano 2000 tomou o Apocalipse 10:7, colocou ele anestesiado em um pesado sono de 40 anos, cerrou o lado de Apocalipse 10:7 e tirou Apocalipse 10:8 ao 11. Amém. E formou sua mulher, a noiva, a senhorita Brana. Será chamada varoa, senhorita Brana, porquanto de Brana foi tirada. Amém? Apocalipse 10, do 8 ao 11, meu irmão, é parte de Apocalipse 10:7. São duas partes para formar uma só pessoa.
Não se tem ali outra coisa. Ali estava outra cerimônia de casamento. Apocalipse 10 é uma cerimônia de casamento. Deus fazendo outro elance de casamento, Deus unindo Apocalipse 10, 7 ao Apocalipse 10, do 8 ao 11. E o que Deus uniu, não separe o homem. Disse Deus: importas agora, mulher idônea, senhorita Brana, que cumpra o seu papel, sua tarefa, profetizes outra vez a povos, nações, línguas e reis. E disse Deus, a mensagem, obra-prima, e disse Deus: esta é ossos dos seus ossos, revelação da minha revelação, carne da minha carne, espírito do meu espírito. Você aceita Apocalipse 10, 7? Você aceita Apocalipse 10, do 8 ao 11 como sua legítima esposa? É outro relance. Você aceita Apocalipse 10, do 8 ao 11? Apocalipse 10, do 1 ao 7 como seu legítimo esposo? E disse Deus: eu vos declaro marido e mulher, esposo e esposa. E o que Deus uniu, não separe o homem. Amém? Brana, a palavra de Deus revelada, o esposo. João, Apocalipse 10, do 8 a 11, a esposa de Deus revelada. Um só ministério, uma só revelação, uma só carne. Você sabe o que é Apocalipse 10, do 1 ao 7 e Apocalipse 10, do 8 ao 11? Uma só pessoa. Será Jesus Cristo mesmo que descerá? O casamento virá quando o Filho do Homem vier em carne humana pelo assopro de Deus, feito alma vivente. Ele fez a palavra para nós tão real que uniu os dois como sendo um. Apocalipse 10, do 1 ao 7 a Apocalipse 10, do 8 ao 11. Serão uma só pessoa, uma só carne, um só selo. Apocalipse 10, diz o profeta: quão impressionante a festa das trombetas, quão impressionante. Apocalipse 10 era o sétimo selo, era o santo matrimônio de sua igreja, era a sua união. Apocalipse 10 é quando Deus forma uma só pessoa com a igreja. Isto não se pode separar. Eu vos declaro marido e mulher. E serão os dois, uma só carne, uma só pessoa, uma só mensagem, uma só profecia, um só ministério. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, nenhum pastor pode separar a noiva do noivo. São inseparáveis, é um casal perfeito. Deus, marido e mulher. Não é isso que o profeta diz? Laodiceia 1:62. O Espírito, o profeta e a noiva dizem: vem. A mesma coisa. Você não tem o esposo, a palavra revelada. Você não tem o esposo. Apocalipse 10, do 1 ao 6, o anjo forte é o esposo, é Cristo, é a palavra. Mas você não tem a palavra revelada ao esposo sem o sétimo anjo. Porque o que revela o esposo, a palavra, é o sétimo anjo, é a carne do sétimo anjo. E também você não tem a esposa, João, Apocalipse 10, do 8 ao 11, sem Apocalipse 10, 7. Um precisa do outro. O sétimo anjo precisa do anjo forte. E João, a esposa, precisa do sétimo anjo. Amém? Não pode haver dois profetas na pedra de coroa. É um relance matrimonial. Ela é ele. Amém? Olha, 1:5:5, a obra-prima. Notem, a noiva, se no princípio a noiva era a palavra, o noivo, logo, se a noiva é tomada do noivo, ela também tem que ser a palavra. Observe a noiva estar, veja, por quê? Porque deve ser o noivo a palavra manifesta, clara. É porque a noiva e o noivo são um. Ela é simplesmente um pedaço ferido, tirado dele. Esta é a obra-prima. Amém? Então, meus irmãos, para nós partirmos para o encerramento aqui, não pode haver. Ela é ele. Ela, João, não tem mensagem própria. O sétimo anjo, diz o profeta, ele não tem uma mensagem própria.
A mensagem do anjo terreno, Brana, é a mensagem do anjo celestial, o anjo forte. Mas a mensagem do sétimo anjo é produzida pelo mensageiro, que é Cristo, na carne de William Brana. Amém? Então, o povo tem que parar de fazer confusão entre o povo. Os ministros têm que parar de confundir o povo, diz o profeta. O pastor Osmar disse, vocês têm que parar de confundir o povo. Creia como está escrito, ela é profeta. Foi isso que nós recebemos de ensinamento do nosso pastor. E ele disse para os mesmos que fazem e continuam fazendo confusão na mente do povo: não está escrito que ele é profeta. Ela tem o assim diz o Senhor. Profeta é William Marron Brana. O propósito de William Marron Brana em carne é manifestar a palavra revelada para ela, que é a palavra revelada. Você não tem João, você não tem a esposa sem a palavra revelada. Por isso a esposa, é o Espírito, o profeta e a esposa dizem vem. Amém? Terminando aqui, pastor. Esses três são uma só pessoa. Olha, o Espírito, o profeta e a esposa. O anjo forte, o sétimo anjo e João, a esposa. Como Pai, Filho e Espírito Santo, é uma só pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo é uma só pessoa. Cristo, o sétimo anjo, e João é uma só carne, é uma só revelação, é uma só pessoa. Não adianta os homens quererem separar João, a esposa do sétimo anjo, da esposa do profeta. Você não pode. Ela tem o assim diz o Senhor dele, Brana. Ela produz a profecia que Brana foi proibido de trazer para nós, esclarecer para nós. João, a esposa, precisa do sétimo anjo, o profeta, para profetizar de novo. Um precisa do outro, amém? Então, meus irmãos, o que uniu Deus, não separe o homem. Ela é ele e ele é ela. João é Brana e Brana é João. Olha aqui, mensagem ao nascer do sol para nós terminarmos. Ela e ela, mensagem ao nascer do sol, parágrafo 7:3. Ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda a revelação que veio ao profeta sétimo anjo. Toda a revelação veio ao irmão Brana, o profeta sétimo anjo. João, como esposa, come aquilo que foi revelado para manifestar o que é o noivo para nós. Ela só pode manifestar a ele. Se ela faz algo diferente do que faz o noivo, então não é a noiva. Se ela cria uma doutrina errada, ela não é a noiva. Se ela cria doutrinas erradas, não pode ser a noiva. Ela tem que pregar o que o noivo pregou. Porque ela é carne da sua carne, ossos dos seus ossos, vida da sua vida, poder do seu poder. Ela é ele, igual ao homem e sua esposa. Eles são um. A mulher foi formada do lado. Ela recebeu o espírito feminino dele. E a carne da sua carne, o espírito e a carne foram a mecânica e a dinâmica. Amém? O que uniu Deus, não separe o homem. Amém? Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.